E hoje vamos falar sobre a temporada do Marte em Libra que começa hoje. Hoje à noite, o planeta Marte entra no signo de Libra e se muda a energia no céu, a gente também muda aqui a nossa atitude, né, perante o que está acontecendo. Eu estou vendo que essa lâmpada aqui não ficou legal aqui, deixa eu desligar ela porque ela está fazendo um reflexo que não está interessante. Agora sim, estou mudando um pouquinho a iluminação aqui, então por isso que está essa diferença, né? Bom, vamos lá. O Marte entra no signo de Libra hoje, no dia 6 do 8, e fica nesse signo até o dia 22 do 9. Então teremos todos esses dias para trabalharmos essa energia. E claro que você já deve ter ouvido falar que o planeta Marte ele fica no seu exílio, ele não fica muito forte no signo de Libra, ele pode ter ali, né, uma visão de fraqueza ali, né, pela astrologia tradicional, mas eu gosto muito de ressignificar muita coisa do que a gente já tem, né, da astrologia, porque o Marte em Libra ele não é ruim, né? Por mais que ele seja colocado como um exílio, como uma debilidade, ele na verdade ele ensina a gente a utilizar a energia de Marte de uma forma diferente e talvez uma forma muito necessária, ainda mais hoje em dia. Então, vamos lá, né? Vamos lembrar. Olá, Fabiana, seja bem-vinda. O que é o planeta Marte? Quem me acompanha aqui faz um tempo, na verdade eu fazia as lives no Instagram, né? Agora eu estou trazendo as lives aqui para o YouTube. Boa tarde, seja bem-vinda. E aí eu sempre explicava, né, o que é o planeta, o que é o signo e como que a gente faz essa energia trabalhar da melhor forma para a nossa evolução. Então o planeta Marte ele representa a nossa energia. Primeira coisa que eu gostaria de falar, que o planeta Marte ele representa a nossa energia, tanto que no nosso corpo ele está ligado à nossa musculatura, ele está ligado também ao sangue, ele está ligado à própria, né, o próprio calor do corpo, está ligado ao nosso sistema imunológico. Então o Marte ele representa a nossa energia. E a forma que ele vai agir, né, essa energia, ela vai ser modulada pelo signo em que o planeta está passando. Então a gente sabe que o Marte no signo de Áries, que é o signo que ele rege, aliás, quem quiser aprender astrologia, tem aqui embaixo o link do curso de astrologia. Eu estou até fazendo essa live agora, né? Estou entrando aqui 2h30 da tarde. Me pediram até para eu fazer a live no final da tarde, mas não dá hoje, porque hoje eu vou ter a aula, né? Eu vou dar a aula do curso de astrologia, então eu já quero garantir essa live aqui e dar aula tranquilo à noite. Então, o Marte ele vai agir de acordo com o signo que ele se encontra. No signo de Áries, que é um signo de fogo, de iniciativa, que tem tudo a ver com o signo, com o planeta Marte, ele fica ali muito forte, fica ali muito intenso. No caso do Libra, o Marte ele vai ter que pegar toda essa energia e agir de uma forma libriana. Daí que sim, dá para entender o porquê que se coloca o Marte como uma debilidade, um exílio no signo de Libra, porque a gente vê que o Marte ele quer agir, só que o Libra ele tem que pensar antes, ele tem que considerar o outro. Olá, tô chique, não sei exatamente o nome, mas seja bem-vinda ou bem-vindo. Então a gente tem aí o Marte, a nossa energia, sendo modulada pelo signo de Libra. E o signo de Libra ele fala do quê? Ele fala de diplomacia. Então olha como esse Marte, a princípio pode parecer uma debilidade, uma complicação, mas olha como ele é interessante, porque é a nossa energia sendo colocada no mundo com diplomacia. Né? O Libra pede diplomacia. O Libra pede cooperação. Eu até coloquei aqui na thumb, né, desse vídeo o guerreiro que coopera, o guerreiro que busca cooperação. Né? Então, é como se essa energia do Marte, em vez de querer agir sozinho, né, como geralmente é em Ares ele sai levando tudo, ele não pensa muito, né, no redor, no outro, ele sai agindo. Traz uma força para Marte isso, obviamente. Mas em Libra, ele vai pensar no outro, ele vai considerar o ambiente, ele vai considerar os outros antes de fazer alguma coisa, antes de tomar uma ação. Ele vai buscar cooperação. Geralmente pessoas com Marte em Libra, ou Libra no geral, gostam muito de cooperar, gostam muito de agir junto. A Fabiana tem a Lua em Libra, então veja, né? Você já está colocando aqui um tema que eu vou puxar daqui a pouco. Se você tem planetas no signo de Libra, o Marte vai passar por ali, né? E vai ali, né, dar uma ativada da forma marciana. Então, cuidado com as emoções que elas podem ficar um pouco inflamadas nesse período. A Bárbara chegando aí, boa tarde. Não sei se você viu meu comentário no Spotify, mas falei com você essa noite e você estava dirigindo um ônibus levando uma galera consigo para uma excursão. Que interessante, eu não vi ainda, mas depois eu vou ver. Depois você começava a explicar o que significavam os desenhos brancos em uma sodalita que a Silvia encontrou. Que legal, maravilha. Então é isso, né? Esse sonho aqui ele vai se realizar porque eu ainda quero, né? De repente organizar viagens, né? Lá para frente, organizar viagens com uma galera vai ser muito legal. Seja bem-vindo aqui.
Então a nossa ação, a nossa atitude agora passa pela cooperação, passa pela diplomacia. Inclusive porque aqui eu vou trazer os principais aspectos que esse Marte vai fazer. Né? E ele começa essa energia fazendo vários aspectos. Né? A entrada dele em Libra já fala com um monte de gente, dentre eles um conflito bem forte ali com o planeta Saturno. Né? A Fabiana já percebeu, eu vou falar, eu tenho a Lua em Câncer, e quando Marte passou no signo de Câncer, retrogradou, fez aquela coisa toda, eu senti literalmente na pele, né? Literalmente na pele, porque deu uma urticária que eu nunca tinha tido na vida e foi muito forte. Esse é o efeito do Marte ali na Lua, né? Ele realmente esquenta as coisas. Bom, a nossa energia pode ficar muito voltada também a relacionamentos, já que o signo de Libra ele é voltado a relacionamentos, ele valoriza muito relacionamentos. Né? Então é uma coisa bem interessante. Para quem tem um relacionamento, você pode se perceber ali colocando mais ação, mais energia, mais atitude. Se você não tem um relacionamento, pode ser uma força maior, uma energia para buscar o relacionamento, ir em busca. Aliás, eu estou vendo que eu estou fazendo essa live, talvez pela sincronicidade, enquanto Marte está no céu, no topo do mapa aqui, o Marte está no meio do céu enquanto eu estou fazendo essa live. Ou seja, o senhor Marte está me olhando lá de cima enquanto eu falo dele, né? Ah lá, a Fabiana falou, realmente é muito real essa influência, e é demais, né? Inclusive, essa oposição a Saturno, que pode trazer umas dorzinhas de dente, já começaram a sentir aqui em casa também, né? Então, depois a gente vai falando sobre isso. Então, a energia voltada a relacionamento. Quem está buscando um relacionamento, o Marte em Libra pode trazer uma dose extra de energia, de atitude, de coragem, né? Para ir em busca. Então, se você tem aí, está afim de alguém, quer chegar em alguém, esse Marte em Libra, ele pode trazer essa energia e trazer esse impulso. Né? Vai lá e fala com a pessoa, corre falar, porque senão o outro vai lá e fala. Né? Então, o Martin Libre ele vai estar estimulando aí todo mundo. Claro que lembra que o seu mapa ele recebe cada trânsito de forma única, de acordo com a sua configuração, mas no geral as pessoas podem estar mais em busca de relacionamento. E parcerias, né? Então Libra fala muito de parcerias, ou seja, o Marte em Libra ele convida a gente a formar parcerias, a buscar parcerias. Olha lá, a Bárbara quer, então corre, aproveita essa energia do Marte em Libra e manda ver aí na busca pelo relacionamento. As parcerias podem estar em alta. Né? Claro que, veja que tudo tem um lado luz e um lado sombra. O Marte, ele pode energizar bastante a gente para buscar parceria. Mas como ele é um pequeno encrenqueiro também, né, chamado de pequeno maléfico na astrologia tradicional, ele, ó, veja bem, né, ele pode dificultar um pouco a diplomacia para quem tiver com Marte desorganizado, desregulado. Ele pode dificultar a cooperação se a pessoa tiver também com essa energia muito ruim, desregulada. Ele pode causar conflitos e brigas no relacionamento, caso a pessoa esteja, né, numa frequência ruim ali com Marte, e a mesma coisa com as parcerias. Então veja que aqui eu procuro direcionar as pessoas para usar o melhor da energia, né, mas a gente tem que ter ciência que aonde Marte entra, aonde ele vai colocar a sua energia, tem um lado sombra que tem muito a ver com agressividade, com raiva, conflitos e briga que podem vir à tona. Né? Libra também é um signo de beleza, né? Tudo que é estético, beleza, então pode ser bastante estimulado agora pela passagem de Marte em Libra. Além da energia, o Marte fala da libido, né? E a libido pode agora estar muito ligada ao que também? A nossa mente, a parte do pensamento, porque Libra é um signo do elemento ar. Né? Então veja, esse Marte ele vai agora ser estimulado pela mente, pela conversa, pela troca de ideias. Então a inteligência, a troca de ideias, a gentileza, né, pode fazer o quê? Aumentar a libido. Né, pode deixar as pessoas com uma libido maior, principalmente quem já tem o Marte em Libra. Né? A sexualidade é regida por Marte, então a nossa sexualidade agora pode ficar de ter uma forma mais diplomática, de ação, de cooperação, que a sexualidade sempre deveria ser uma cooperação, né? Por isso que é muito legal ter o Marte em Libra, porque quando a gente está numa relação sexual, as duas pessoas têm que estar bem, têm que estar de acordo, têm que estar tendo prazer, ou seja, tem tudo a ver com cooperação, a energia da sexualidade. A nossa ação, né, vai aí nessa busca da cooperação e agressividade, né? Marte representa a agressividade, então, como eu falei, né, no lado negativo pode ir muita agressividade para relacionamentos. Mas você que está assistindo aqui essa live, eu procuro trazer muito a consciência para você e ir para o lado positivo do planeta, para o lado luz, né, do planeta Marte. Agora a gente vai falar dos principais aspectos que ele vai fazer, porque a gente já falou que agora a nossa energia, a nossa libido, a nossa sexualidade
está aí de uma forma mais cooperativa, de uma forma mais em busca harmonia, né? Busca justiça, que é Libra, tudo isso a gente falou. Agora é muito, muito importante a gente ver os aspectos que o Marte vai fazer, né? Porque isso vai dando uma tonalidade de como as coisas vão se desenrolando. A Fabiana falou, percebi que estou mais reativa. Então, ó, veja como que Marte está. Bom, se você tem a Lua em Libra, já dá para entender, né? Se o Marte está pegando a sua Lua, ele já deixa a gente com as emoções mais inflamadas, né? Então observe bastante. E tem ali um olhinho de lavanda. Aqui, ó, eu escolhi 3 óleos para falar, né? Porque geralmente eu escolho 1, 2 ou 3 óleos e cristais para falar. Mas claro que vale a pena você ter um óleo de lavanda para trazer calma e tranquilidade ou qualquer outro óleo calmante. Esses que eu vou indicar também são calmantes, mas o lavanda é o mais conhecido. Então vamos lá. O Marte entra hoje no signo de Libra, vai ser à noite, vai ser logo após a gente terminar a aula ao vivo do curso de astrologia. Então eu vou terminar a aula e vou dar uma pausinha aqui e vou dar as boas-vindas para o Marte que entra no signo de Libra. E quando for 8/8, eu até já citei isso, porque eu já gravei. Você que está chegando aqui agora, porque talvez eu estou falando o nome de outra rede aqui, eu vou ser punido, né? Talvez o YouTube esteja mostrando para outras pessoas essa live que estão chegando novas aqui, né? Se você não sabe, eu tenho um podcast que todos os dias, sem falta, eu mando uma reflexão astrológica para o dia. Lá eu falo sobre todos os aspectos astrológicos, inclusive os da Lua, que são rápidos. Eu mando primeiramente no canal do Telegram, que é gratuito. Você pode acessar o link aqui embaixo. Mando para o Spotify e mando para o YouTube. Então ele vai para todo canto aí para você poder ouvir o Astral do Dia. É só em áudio, não é vídeo, né? É só o áudio para você poder ouvir. E ali, né, você fica sabendo de tudo. Eu acabei de gravar, né, agora à tarde, o Astral do Dia de amanhã. Amanhã está um dia bem atípico, um dia com lua fora de curso o dia inteiro. E na madrugada o Marte vai fazer os aspectos, né? Ele já começa, quer dizer, a Lua faz um monte de aspecto e o Marte já vai participar dessa energia. Então, ó, no dia 8/8, o Marte faz um trígono com Urano. Esse aspecto é muito legal, pessoal, porque, assim, quer dizer, é legal, mas tem que tomar um certo cuidado, porque o Urano, ele, como eu falo, ele é uma usina de energia, né? Olha lá, Fabiana, show, vou começar a seguir. Então você provavelmente não conhecia o Astral do Dia. Que bom, ó, já conheça lá, começa a seguir, deixa os comentários, né, pra gente ir conversando, e é isso aí. Imagina que Marte agora ele recebe todo esse impulso de energia, né, essa eletricidade, esse convite à mudança do planeta Urano. Urano acabou de mudar para o signo de Gêmeos também, né? Então ele está afetando ali nossa mente. Não é preciso dizer que a tecnologia está evoluindo cada vez mais rápido. Essa temática da inteligência artificial cada vez mais forte, né? Cada vez mais inovadora. Se você não usa inteligência artificial ainda, provavelmente vai ter que usar em algum momento, né? Porque está vindo muito forte. Urano em Gêmeos vai trazer muito essa questão e o Marte faz um bom aspecto com Urano. Então esse aspecto ele convida muito a gente a tomar ações, a trazer mudanças, a ter insights, ideias diferenciadas, né? Então Urano ali, e aliás a gente pode dizer que esse Marte, aqui eu vou falar dia a dia, né? Quais são os dias chave ali de atuação, mas a gente pode dizer que nesses próximos dias o Marte está participando de um grande trígono diário, na verdade um diamante, envolvendo ele na base, né? Ele lá embaixo na ponta do diamante, falando com os 3 transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, e o próprio Saturno. Então é uma energia muito forte. Eu diria que esse fim de semana, né, começando aí no dia 8/8, a gente pode trabalhar muito inovação, trazer coisas novas. Começa no plano mental, né? Porque estamos falando de signos de ar, estamos falando aqui de um grande trígono de Gêmeos, Libra e Aquário. Então, vale muito para conversas, networking, né, divulgações, planejamentos. Então, assim, vamos lembrar que o período de Mercúrio retrógrado está acabando, né? Então semana que vem a gente já não tem mais o Mercúrio retrógrado. Então pode ser aí esse início da passagem do Marte em Libra muito boa para reunir as pessoas que, por exemplo, trabalham com você ou que podem fazer algum trabalho e fazer bons planejamentos, visualizar. Porque, inclusive, esse aspecto todo ele acontece no fim de semana da Lua cheia em Aquário. A Lua cheia em Aquário convida a gente ao quê? A iluminar, potencializar o nosso futuro. Então esse é um aspecto muito legal. Eu farei isso aqui, né? Quero fazer isso aqui na nossa equipe interna aqui. Quero falar também de uma equipe do grupo lá de óleos essenciais para a gente poder projetar o nosso futuro. Então Marte em trígono com Urano
impulso de energia, mudança, novidades. Tem que tomar um certo cuidado com acidentes, porque a gente tem que ficar mais rápido, né? Marte e Urano tende a dar mais velocidade, então muito cuidado com isso. Mas o trígono tende a ser um aspecto muito fluente e que traz coisas muito boas. Agora, no dia 9/8 já muda um pouquinho a conversa, né? Na verdade, tudo vai estar acontecendo ao mesmo tempo, mas eu vou colocar aqui o dia 9/8. Aliás, né, deixa eu colocar aqui o 8/8 para a gente ver. A Lua já estará em Aquário, né? Então, como eu comentei, 8/8, a Lua estará em Aquário e já vai estar se formando a Lua cheia para iluminar o nosso futuro. 9/8 é o dia da Lua cheia. 9/8, eu vou colocar aqui. 9/8, que vai ser um sábado, é o dia da formação da Lua cheia em Aquário e o Marte vai estar fazendo a oposição exata a Saturno e Netuno. E assim, pessoal, oposição é um aspecto, tem tudo lá no curso de astrologia. Já dei aula de oposição. Quem quiser aprender no detalhe, clica no link aqui para você poder ir para o curso. Mas a oposição, geralmente, ela fala de, primeiro, relacionamento. Né? É um planeta olhando de frente para o outro. Né? Primeira coisa, chama atenção para relacionamentos. E essa oposição acontece, inclusive, no eixo do relacionamento, que é o eixo Áries e Libra. Né? A oposição ela tende a falar sobre enfrentamento, a gente enfrentar algo, né, confrontar algo. E aqui estamos falando de Marte e Saturno e o Netuno junto. Então é um confronto, né, até pesado, porque estamos falando aí dos dois maléficos, né, o pequeno maléfico Marte se opondo ao grande maléfico Saturno. Eu tenho uma certa familiaridade com essa energia porque eu já tenho no meu mapa natal o Marte numa conjunção exata com Saturno, ali no signo de Escorpião. Mas agora eles vão estar em oposição. O que isso pode trazer? De forma assim prática, muito cuidado com confrontos mesmo. Né? Eu vou dar um exemplo aqui do fim de semana, tá? Já fica a dica. Aquela pessoa, né, imagina o Marte fazendo trígono com Urano. Eu vou dar um exemplo que até, né, algumas pessoas podem se identificar. Às vezes é aquela pessoa que já gosta um pouco de correr com o carro, né, acelerar muito com o carro. Aí o que acontece? A pessoa está ali acelerando o carro dela na estrada, de repente ela encontra ali com a polícia, Saturno. Né? O Saturno, como autoridade, ele vai lá e confronta e bloqueia. Né? Então o que acontece? A gente tem que. Isso é sobre o quê? Isso é sobre a temporada do Marte em Libra. Eu estou falando aqui da astrologia e hoje o Marte entra no signo de Libra, então a gente tem essa mudança. Então, pessoal, a gente estou dando esse exemplo, né? A pessoa de repente está correndo muito na estrada e o policial para ali e confronta e vai te dar uma multa e vai te dar ali, né, uma bronca, enfim. A gente pode ter autoridades que representam Saturno nos confrontando. Né? Então, assim, a gente pode ter um fim de semana com um certo energia de conflito. Então, o que eu diria para todo mundo? Né? Não vai caçar problema. Cuidado com velocidade, porque a gente já falou, né, do Marte em trígono com Urano. Né? A velocidade, a alta velocidade em si pode já causar um problema de um acidente. Você pode ter, né, tomar multa, tomar, enfim, uma bronca ali por conta do confronto, né, de Marte com Saturno, nem que seja até de, sei lá, de uma autoridade da sua família, né? Você está correndo muito, alguém que você conhece vai lá te dar uma bronca. Esse é só um exemplo, mas na vida no geral, né? Vocês podem estar confrontando alguém que venha trazer um bloqueio, alguém que venha trazer ali, sei lá, alguma coisa que está te impedindo. Isso de forma prática, né? De forma que se manifesta na vida. Mas o que eu mais gosto de trabalhar é a questão ali, deixa eu ver, se você estuda de astrologia, pode me explicar o que é quando as estrelas se alinham, ficam rodando alinhadas? Não sei, não entendi direito a pergunta, mas qualquer coisa deixa no comentário aqui que depois eu procuro entender. Mas assim, na astrologia a gente estuda os planetas, que eles estão sempre em movimento, e eles estão passando pelos signos, né, que é o cinturão zodiacal, e essa é a parte que a gente estuda. Mas eu sempre procuro trazer aqui o que? Essa visão da astrologia para o nosso autoconhecimento e evolução. Então aqui, esse fim de semana, ele pode trazer o quê? A gente confrontar, a gente enxergar bloqueios. E aí é uma coisa interessante, porque no dia 9 é oposição a Saturno e Netuno, os dois juntos. Então a gente pode estar falando de bloqueios inconscientes. E aí que eu falo das nossas, né, crenças limitantes e coisas que a gente, enfim, passou por um trauma na infância, a gente vai ter o Plutão participando também. E é um fim de semana muito, muito interessante para a gente fazer esse processo de autoconhecimento. Então,
quais são o que está me bloqueando na vida. Se você tem um sonho, um objetivo, ó, pensa, vai ser o mesmo dia da lua cheia em Aquário, né? As estrelas ficam como uma fila no céu à noite. Um dia eu vi isso. Olha, isso aí é, se você conseguiu ver, né? Dependendo, tem cara de da Via Láctea mesmo, né? Das galáxias. Você deve morar num lugar muito bom para ver estrela, porque aqui, infelizmente, a gente não consegue ter essa vista tão linda, mas, né, a gente tem. E o que pode acontecer, dependendo do momento, os planetas estão alinhados. O planeta não é estrela, mas ele parece para a gente aqui como estrelinhas, então eles ficam alinhados também. Então, assim, olha só que interessante, você tem o seu sonho no futuro, você tem o seu plano futuro, né? Aquilo que você quer alcançar daqui a 10 anos, 20 anos. O aquário, pessoal, é muito bom para a gente planejar um futuro, né, distante ali, um futuro a longo prazo. Você tem esse sonho. Nesse fim de semana, com Marte fazendo oposição a Saturno e Netuno, você pode buscar entender quais são os bloqueios inconscientes. O que dentro da nossa cabeça ali, né, de cada um, pode estar impedindo a gente de conseguir alcançar esse sonho, de andar em direção a esse sonho. Agora, essa oposição é uma posição até de certa forma interessante, porque se a gente for pensar, os dois, né, na visão tradicional, Marte está no seu exílio, então ele está num lugar que ele não fica muito confortável, e Saturno também está na sua queda, que não é um lugar onde ele fica muito confortável. Né? Então a gente tem os dois planetas em locais de desafio, que alguns podem interpretar como algo pior, né? Os dois já estão ali desafiados e estão se enfrentando. Mas a gente tem um conceito muito interessante que é a recepção mútua. Porque o Marte, a hora que ele enxerga o Saturno em Áries, ele enxerga a sua casa ali, né, o seu domicílio. E o Saturno, a hora que enxerga o Marte em Libra, ele enxerga o seu signo de exaltação. Então, novamente, né, essa oposição, ela pode trazer confrontos, confusão, briga, pode, né? Alguns falam até de acidentes que podem acontecer, até de barragens e coisas do tipo. Pode trazer dor de dente, né? Pode trazer questões nos ossos ali, né? Agora está bastante frio, então quem sente dor nos ossos pode sentir bastante. Mas se a gente pensar de uma forma evolutiva, essa oposição é muito interessante. Para você enxergar os bloqueios inconscientes, inclusive contar com cooperação e ajuda de outras pessoas para poder ultrapassar esses bloqueios. Então, a gente está com o elemento ar muito estimulado. Inclusive a Lua estará no signo de Aquário. Ou seja, você conversando com pessoas, às vezes, olha só, pessoal, olha que interessante isso, você pode compartilhar com outras pessoas. A Fabiana falou, estou anotando tudo, maravilha. Olha esse fim de semana. Você pode estar no seu processo de reflexão, de meditação, de busca, né? Se perguntar, né? Vale muito a pena você perguntar para o seu cérebro, perguntar para a espiritualidade, enfim, quais são os meus bloqueios inconscientes? O que está impedindo eu de ir em busca? Pode ser até, ó, vou dar a dica, né? Quem já está ali muito familiarizado com as inteligências artificiais, às vezes uma conversa aí com uma IA pode te esclarecer algumas coisas, né? Tem gente usando para terapia. Eu não acho que hoje ela deveria substituir uma terapia de verdade, mas dá para ter bons insights e boas conversas, né, com uma IA. Inclusive estou tendo uma conversa, né, com uma IA para olhar para o meu Instagram, né, para ajudar a otimizar o meu Instagram. Então vale muito a pena. Então imagina que você está se perguntando quais são os bloqueios inconscientes. Você pode conversar com alguém e aquela pessoa que está ali falando com você te dá uma resposta assim que, tipo, aquele bloqueio some. Né? Porque às vezes você não está conseguindo enxergar alguma coisa, quem está do outro lado ali enxerga, te dá a solução. Então, a energia de cooperação, a energia de grupo, a energia de trocas estará muito em alta. Né? Então, assim, novamente, o que para você pode ser um grande problema, para uma outra pessoa pode ser algo simples. Né? O que você não está enxergando aqui, outra pessoa pode enxergar facilmente. A mesma coisa, uma outra pessoa está com um problema ali, e de repente você vai e fala uma coisa para a pessoa e tira ela daquele bloqueio, né? Até porque geralmente quando a gente está numa situação, a gente fica com aquela visão única e outra pessoa vem e fala uma coisa diferente, e a gente tem uma nova visão. Então é um fim de semana muito rico para isso. Depois, no dia 10, a gente vai ter o Marte fazendo trígono com Plutão. Dia 10, ó, dia 10 vai ser domingo. Olha esse domingão, pessoal. Aproveitem esse domingo, dia 10 do 8. Deixa eu colocar aqui. 10 do 8, a Lua já estará no signo de Peixes cheia, né, já teremos uma Lua cheia. E o Marte ele faz trígono com Plutão. O aspecto de trígono, como a gente já conversou, é um aspecto fluente. As energias
dos planetas estão sendo trocadas de forma harmônica. Estamos falando de um trígono de ar, que trabalha muito a mente, a comunicação, a interação. Mas mais importante, o Plutão ele é considerado a oitava superior de Marte. Então Plutão é um planeta que tem muita afinidade com Marte. Então é como se Marte recebesse, ó, ele vai estar de um lado, ele vai. Olha que interessante, pessoal. Olha, essa aqui, esse simbolismo é muito legal. Porque, veja, o Marte está se opondo a Saturno e Netuno. Ou seja, eu estou com uma energia voltada a identificar bloqueios inconscientes e ultrapassar bloqueios inconscientes. Quando eu olho no mapa aqui, que eu olho o mapa, ele está aqui, né? Vocês não conseguem ver, mas eu estou olhando ele aqui. Eu vejo um monte de planetas que eu identifico já como atores, como, enfim, entidades que estão ali, e os aspectos que eles estão fazendo, as linhas que aparecem aqui, é eles se falando, né, se conversando, e cada um de uma forma. Então, olha o que eu vejo aqui. Eu vejo ali o Marte se opondo a Saturno e Netuno, confrontando bloqueios inconscientes, e Plutão e Urano, que estão se falando bem, eles já estão em harmonia, mandam uma energia harmônica para o Marte. Então, novamente, é como se eu estou enfrentando um desafio, mas de um lado vem grandes ideias, vem inspirações muito fortes de Urano. E do outro lado vem grande poder, grande força, grande vontade de transformação, que é do Plutão. E num dia em que a Lua estará no signo de Peixes, cheia, iluminando o inconsciente, trazendo conexão com a espiritualidade, vai se encaminhando para fazer conjunção com a cabeça do dragão, que é a temática do destino, né, da nossa correção de alma. Então é um domingo fantástico. E só para quem não conhece ainda, o astral do dia, eu envio ele no sábado e no domingo também. Né? Então, nesse sábado, dia 9, teremos nossa conversa pela manhã, e no domingo, também dia 10, teremos a nossa conversa. Esses são os principais aspectos, porque veja, o Marte já entra em Libra fazendo todo esse aspecto de poder. Depois, no dia 5 do 9, o Marte faz um outro aspecto, que esse a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu vou colocar aqui, ó, 5 do 9, então já estaremos em setembro. Já é, ó, 2 dias antes do eclipse. A gente vai ter o primeiro eclipse acontecendo no dia 7 de setembro. Então, no dia 5 do 9, o que, que a gente vai ter? O Marte fazendo quadratura com Júpiter. E a Lua estará em Aquário novamente. Né? Então, esses aspectos com Marte estão se alinhando com a Lua em Aquário. 5 do 9 é aniversário da Fabiana, olha que coincidência. Então veja, Fabiana, você vai pegar, né, nesse mapa do ano, só tem que ver direitinho, né, se a sua revolução será no dia 5 do 9, porque a revolução solar pode ser no dia do nascimento, ou um dia antes ou um dia depois. Depende ali do momento exato, né, que o Sol faz conjunção com o seu Sol natal. Mas, sem dúvida, você vai pegar para o seu ano, para o mapa do ano, a quadratura de Marte com Júpiter. E aí, essa quadratura, sim, é uma coisa que é um aspecto desafiador, a quadratura, envolvendo Marte e Júpiter. Aqui a gente pode ter uma temática de exageros, né? Então essa coisa do exagero, uma ação exagerada. Então, muito cuidado ali para essa data ali, né? Vai ser uma sexta-feira, a gente tem ali uma ação muito exagerada. E o Marte ele está em Libra, né? O Júpiter ele está exaltado ali no signo de Câncer. E Marte, quando enxerga Câncer ali por quadratura, ele também não vê, ele vê um signo de queda para ele. Eu diria que esse dia aqui, né? Com essa quadratura que é desafiadora, o que mais salva a gente aqui é a sabedoria de Júpiter. Realmente saber utilizar a força de Júpiter, porque quando a gente fala do desafio de Júpiter, um dos maiores é o exagero. Né? E aí aqui a gente poderia estar falando que ele pode estar exagerando a ação de Marte. Né? Então, vamos ficar de olho nisso para a gente não ter, né, uma raiva exacerbada, né, um exercício muito exacerbado. Vai ser uma sexta-feira. Pode ser aquele dia que a pessoa, de repente, exagera na academia e se machuca. Né? Vamos ficar atento a isso. E depois, o último aspecto que o Marte faz, né, antes de sair do signo de Libra e ir para Escorpião, né, que aí Marte em Escorpião já é um domicílio, fica muito forte, vai ser no dia 16 do 9. 16 do 9, a gente vai ter a Lua estará em Câncer e em conjunção com Júpiter. Pessoal, 16 do 9 vai ser uma terça-feira, dia 16. O Marte ele faz uma oposição exata a Quirón. O que, que isso pode trazer? Quirón representa, né, para quem
ainda não conhece, Quiron representa feridas. Ele é o curador ferido. Então tem um ponto no nosso mapa, se você olhar o seu mapa, ele é um símbolo que parece uma chavezinha ali, ele é o Quiron. E ele traz um ponto onde a gente tem uma ferida. E também a capacidade da cura, né? O potencial curador também está ali. O Quiron agora está no signo de Áries, está ali no finalzinho de Áries. E o Marte vai fazer oposição. Ou seja, simbolicamente, o Marte toca uma ferida. E não é só que toca uma ferida, é como se ele chutasse uma ferida. Né? É, manda um abraço para Giuseppe Camole, Veneza, Itália. Um abraço, Giuseppe. Então, é como se. Imagina que você está com um dedo ferido, né? Ele está machucado ali, enfim. Como eu que esmaguei o meu dedo, né? Ainda está com uma marquinha que eu esmaguei meu dedo na academia, né? O peso foi com tudo aqui. Você está já com aquela dor, está ferido, está dolorido, e aí você vai, alguém chega e dá um chute, né? Alguém chega e pisa em cima. Ou seja, é uma dor muito forte. E mais, nesse dia, que é 16 de setembro, tá longe, mas eu falarei sobre isso no Astral do Dia. Então, se você seguir aqui o canal e ir lá para o Telegram, você vai ficar sabendo disso. A Lua estará em Câncer, trabalhando muito emocional, e estará em conjunção com Júpiter. Ou seja, as emoções podem estar muito exageradas. Então, esse dia, ele pode representar feridas que são tocadas e que a gente pode, inclusive, reagir com uma certa agressividade, violência, porque o Marte está envolvido. Né? Então, muita atenção. Esse é um dia que você tem que tomar um certo cuidado maior ao falar com as pessoas, porque você pode estar tocando uma ferida, gratidão pelos coraçõezinhos, e alguma pessoa também, do seu relacionamento principalmente, pode tocar numa ferida sua, e você tem que respirar, né, e utilizar os recursos que a gente vai falar aqui para não atacar violentamente por conta daquela dor. Né? E aí, esse é o último aspecto que o Marte faz. Depois ele entra no dia 22 do 9 em Escorpião. E olha que interessante, pessoal, dia 22 do 9, a gente vai ter, ó, 22 do 9, 22 do 9. A Fabiana falou, já virei fã, adoro tudo relacionado à astrologia. Eu adoro astrologia, maravilhoso. A gente entende muito do ser humano, entende muito do universo. Eu gosto muito da astrologia para o autoconhecimento, então é incrível, né? Olha esse dia, 22 de setembro, onde o Marte entra em Escorpião e o Sol vai estar também entrando no signo de Libra. Então, tanto o Sol quanto o Marte, eles mudam de signo no dia 22 de setembro. Quando o Marte entrar em Escorpião, ele se fortalece, né? Ele vai para o seu domicílio noturno. Eu vou ter o meu retorno de Marte, porque o meu Marte é Escorpião, né? E aí mas aí eu volto aqui para a gente poder trocar ideia sobre a temporada de Marte Escorpião. Esses são os aspectos. Agora, veja que a astrologia ela tem que ser colocada no seu mapa. Né? Eu gosto muito desse trabalho personalizado, individual. Então, o ideal é que você conheça o seu mapa, que você tenha ele em mãos, acompanhe essas lives com o seu mapa e se familiarize, né, com a astrologia. Você pode fazer o curso aqui embaixo, ele está super acessível e você vai conhecer essa linguagem. Ou se você me acompanhar todo dia, inevitavelmente você vai começar a conhecer um pouquinho mais sobre essa linguagem e sobre o seu mapa. Então, veja no seu mapa se você tem planetas no signo de Libra, como já foi comentado aqui, uma Lua em Libra. Eu não tenho planeta nenhum em Libra, né? Então eu não tenho, né, planetas que vão ser tocados fortemente por esse Marte. Né? A Bárbara falou, vou ter que assistir tudo depois, maravilha. Então depois fica gravado, eu põe no Spotify, eu mando para todo lugar. Se você tiver planetas em Libra, significa que o Marte, em algum momento desses dias aqui, entre 6 do 8 e 22 do 9, o Marte vai fazer uma conjunção. Marte, tudo que ele toca, ele estimula, ele ativa, né? Olha lá, a Fabiana tem Vênus em Libra. Então, assim, Vênus em Libra é maravilhoso, porque o Marte e Vênus é o casal romântico do zodíaco. Né? Então, Marte fazendo conjunção com Vênus ativa muito a sexualidade, a libido, o relacionamento. Então, é um aspecto bem interessante. Então, a pessoa pode ter Lua em Libra, Sol em Libra, Vênus em Libra, Mercúrio em Libra. O que a pessoa tiver em Libra, o Marte vai estimular. Né? Ele vai energizar, ele vai dar aquele impulso. Do lado negativo, ele pode trazer a irritação, né? Ele pode trazer até a inflamação, novamente, né? Às vezes os processos somáticos acontecem assim. Quando Marte passou em cima da minha lua, me veio uma urticária violenta que eu nunca tinha tido, me salvei com os óleos essenciais, né? Nossos queridos óleos e cristais me ajudaram aqui para entender esse processo. Então, às vezes pode acontecer isso. O Marte, ele, né, ele traz ali uma inflamação, uma febre, alguma coisa assim.
Se você não tiver nenhum planeta em Libra, também vale a pena olhar o quê? Se você tem planetas em Áries. Né? Porque se você tem planetas em Áries, em algum momento o Marte vai fazer uma oposição e é um confronto. Se você tem planetas em Áries, dependendo do grau, ele já está recebendo influência de Saturno. Então é importantíssimo você estar recebendo a visita de Saturno, que é a visita que você tem que saber. Né? Onde Saturno vai passar no seu mapa é importante saber porque ele traz cobrança, ele traz, né, um desafio para a gente. Então, se você tiver planetas em Áries, vai ter oposição. Se você tiver planetas também em Câncer ou Capricórnio, o Marte ele vai fazer uma quadratura. Aí, por exemplo, no meu mapa eu sei que eu não tenho planetas em Libra, não tenho planetas em Áries, mas eu tenho planetas em Capricórnio e planetas em Câncer. Então eu sei que ao longo desse período, por exemplo, o Marte ele forçou minha Lua ali, né, deu uma sacudida na minha Lua no período de Câncer. Agora ele vai fazer isso de novo, só que por quadratura. Né? Então eu sei, eu posso até olhar, ó, se eu quiser olhar aqui, eu vou pegar o meu mapa aqui, né, que é a ferramenta do astrólogo, é o mapa astral que a gente fica olhando ali a todo momento. Eu posso olhar aqui, eu tenho uma Lua no grau 18 de Câncer. Aliás, eu já vi, né, que vai ser justamente nesse dia 5/9, quando o Marte faz quadratura com Júpiter. Então eu vou estar vendo aqui, ó, que no dia 5 de setembro, enquanto o Marte está fazendo quadratura com Júpiter, ele vai estar fazendo quadratura com a minha Lua. Claro que aí o que eu entendo? Eu tenho que interpretar isso. O Júpiter vai estar expandindo a minha emoção, o Marte vai estar desafiando. Né? Então, pode ser que eu tenha novamente alguma coisa relacionada ao que eu tive quando o Marte fez conjunção? Pode. Mas agora eu estou sob a proteção de Júpiter. Né? Então, antes era o Marte ali em cima da minha Lua. Agora o Júpiter vai estar trazendo coisas boas para a Lua, né? Assim eu espero. Ele vai estar ali trazendo a grande bênção, porque ele é o grande benéfico, e o Marte vai estar desafiando. Mas eu vou estar com a sabedoria de Júpiter para poder lidar com tudo isso. Então, se você tem planetas em Libra, quer dizer, em Câncer ou Capricórnio, também teremos aí o Marte fazendo uma quadratura. Quem souber mais do mapa sabe que você tem os planetas que você tem em Aquário e Gêmeos vão receber um trígono, vão receber um bom impulso, né? Tem vários outros aspectos que a gente pode olhar, mas oposição, conjunção e quadratura são os principais. E de qualquer forma, veja a área da vida que você tem Libra no mapa, né? Qual é a casa astrológica? Por quê? É ali que Marte vai passar. Então eu já sei, né? Se eu olhar aqui para o meu mapa, eu já olho aqui para o meu mapa, eu sei que o Marte ele já está na minha casa 7, que é uma casa de relacionamento. Então ele vai estar trazendo todo o assunto de Marte para a minha área de relacionamento, relacionamento afetivo, parcerias, tudo que envolve o outro, o Marte está passando ali. O que eu posso ter aqui, né? Eu posso ter o melhor do Marte. Energia, né? Para poder fechar parcerias, para buscar parcerias, para colocar a minha energia nos relacionamentos, né? Então estimular o relacionamento. Mas eu posso ter também confrontos, né? Pode ter pessoas que estão vindo contra mim, que estão ali querendo caçar briga, ou eu vou estar querendo caçar briga. Depende de como eu me sintonizo com esse Marte. Mas se eu sei que ele está passando ali, eu busco fazer o quê? Eu quero me sintonizar com o melhor dele. Então, eu vou realmente buscar colocar essa energia para os próximos meses aí para fechar parcerias. Inclusive, você que quer ganhar dinheiro também com o mercado de bem-estar de óleos essenciais, vem comigo, porque eu quero formar um time legal para a gente poder levar os óleos essenciais para o mundo. Já vou falar sobre eles. E aí você pode, além de usar os óleos, ganhar dinheiro também. Né? A Bárbara falou, tenho na casa 12 100 planetas, então o Marte vai estar mergulhando no seu inconsciente. Né? É um momento aí forte para você olhar para dentro, olhar para as questões do inconsciente. Então, veja a área que você tem. Normalmente, no nosso mapa, um signo ele acaba pegando duas casas, né? É a casa que ele está, que ele se encontra ali, e a casa que ele rege. Então, eu já sei que no meu caso, casa 7 e 8 serão trabalhadas, né? Agora veja, a gente pode ter ferramentas que ajudam a gente a lidar melhor com toda essa energia. A primeira eu já dei a consciência, você saber o que está acontecendo. Então, você já sabe que agora é legal trazer cooperação, né? Não buscar confusão, né? Agir com justiça, né? Trazer o equilíbrio. Tudo isso é a consciência. Olha lá, Fabiana, já gostei. Renda extra. Renda extra é maravilhoso. Né? Ainda mais com um produto que muda vidas. Né? Muda vidas porque eu, particularmente, gosto muito da questão de saúde e cuidar da saúde de forma natural. Então, o óleo essencial ele veio como um presente da natureza, né, uma bênção da natureza para a gente, que ajuda de várias formas, tanto a forma mental, né, emocional, quanto física, os óleos trabalham.
Agora, olha só, a gente pode utilizar, além da consciência, né, que todo mundo já está sabendo o que que é o Marte em Libra, aí você olha no seu mapa, onde ele está passando, o que ele vai atingir, porque é assim o que acontece. Ah, o Marte ele vai causar briga por onde ele passa, não necessariamente. Você sabe que ele está passando ali. Você escolhe como é que você vai agir com a energia de Marte. Eu vou querer briga ou eu vou querer usar essa energia para, aliás, a energia libriana, né? Cooperação. Quero trabalhar cooperação, quero trabalhar o equilíbrio. Agora, tem ferramentas da natureza que nos ajudam. Eu gosto muito dos cristais e dos óleos essenciais. Cristal, a gente utiliza, tem um curso aqui embaixo também, se vocês olharem aqui, tem um curso super acessível, o valor dele é menos de uma pizza, para você aprender sobre tudo sobre cristais. Está lá bonitinho com vários cristais. Eu quero falar aqui de dois que a gente pode utilizar. O primeiro é o rodocrosita. Esse cristal rosa, que lindo, que inclusive eu indiquei ele, se não me engano, para Vênus em Câncer também. Porque vale dizer, né? Esse período que o Marte estiver em Libra, ele vai estar ali sob a energia da Vênus em Câncer. Eu vou até avançar aqui, ó, pelo menos até a data do dia entre 25 de agosto, né, o Marte está sob a Vênus em Câncer, o que significa que ele está com a energia da Lua também. Depois, o Marte vai ficar sob a energia de Leão, né, da Vênus ali em Leão, que remete ao Sol. Então a gente tem esses detalhezinhos também. Mas olha só, rodocrosita, porque é uma energia que essa pedra está associada a Marte, né? É uma pedra rosa, forte. A cor aqui não vai ficar muito legal por conta da luz aqui, né? Mas ela é associada a Marte e ela traz muito uma coisa de cura emocional, né? De um trabalho forte de cura emocional. Ajuda muito para quem quer buscar relacionamento, para quem quer limpar o coração, para quem quer aumentar a libido, ela ajuda bastante também. Né? Então, rodocrosita é uma pedra que você pode utilizar. Você utiliza como no bolso, você utiliza em meditação. Aliás, você que está aqui, eu espero que você medite todos os dias, que a meditação é fundamental. Pode fazer uma pergunta, se eu conseguir responder, eu respondo. E você pode colocar ela no chakra também, né? Aqui especialmente no chakra cardíaco, né? No chakra aqui do coração. Então, o rodocrosita é interessante, ajuda a gente a trabalhar o nosso emocional, a trabalhar as curas emocionais. E uma outra pedrinha que eu recomendaria bastante, tanto a água marinha, eu fiz um post no Instagram, aliás, se você está no YouTube, vai para o meu Instagram também, vai ter o link aqui, porque eu vou colocando coisas a mais ali. Quando o Mercúrio vai deixar de ficar retrógrado? Essa é fácil, é na semana que vem, dia 11. Dia 11, Mercúrio volta ao movimento direto. Aliás, eu vou até olhar aqui, porque, deixa eu voltar aqui para... Estou olhando no meu próprio mapa, né? Ó, até o dia 10 ele está retrógrado, ali no grau 4. Quando for o dia 11, ele volta ao movimento direto. E dia 12 temos uma conjunção linda da Vênus com Júpiter. Eu já tenho um live aqui no canal sobre a conjunção de Vênus e Júpiter, na verdade sobre a Vênus passando por Câncer, né? Então, quem não viu ainda, olha lá, porque esse dia 12 de agosto ele está lindo, né? Com a conjunção ali de Vênus e Júpiter. E Mercúrio já vai estar no movimento direto. Então, água marinha ou o quartzo azul, esse cristal aqui. Por quê? Porque são pedras que trazem calma, tranquilidade, ativam nosso Vishuddha, que é o chakra da comunicação, e ajuda a gente a comunicar de forma mais amorosa. E você pode unir essas pedras, né? Então você tem aqui uma rodocrosita e um quartzo azul, ou uma água marinha. Então temos uma combinação muito interessante para que a gente possa ter falas mais diplomáticas, amorosas, né? E é muito legal utilizar essas pedras. E quem gosta de questão não, de óleo essencial, o primeiro que eu indicaria é o hortelã, né? Porque o hortelã ele ajuda a gente a refrescar nossa mente. O hortelã ele é um óleo essencial muito ligado a Marte. Por quê? Porque ele refresca a nossa energia. O Marte é quente, o hortelã ele refresca. E ao mesmo tempo o hortelã ele traz força, energia, ele aumenta a respiração, ele aumenta a oxigenação. Então, se você quer usar essa energia de Marte de forma mais intensa, buscando cooperação, parcerias, enfim, investindo no seu relacionamento, o hortelã vai ajudar, né? Ajudar a pensar com clareza. Porque, aliás, um ponto que eu não comentei, uma live dessa poderia durar muito tempo, mas não dá, né? Daqui a pouco eu já estou terminando ela. Mas o signo de Libra ele tem aquela fama de ter dificuldade com decisões, né? Justamente porque ele tem essa questão de pensar no outro, né? Pensar muito no outro, considerar várias coisas. Então, o hortelã pode ajudar a gente a tomar decisão, né? Cheira ali o hortelã, deixa eu sentir o aroma aqui, ó.
Oxigena a sua mente, os seus pensamentos e tome a sua decisão. Não fique sem tomar decisão. E a sodalita pode ser maravilhosa também, né? Ajuda na concentração, né? A você tomar decisões inteligentes e concentradas, que foi a pedra que você estava falando no sonho. Ó, interessante, então você especificamente pode estar sendo chamada pela sodalita, né? Logo vamos conversar sobre esses óleos, maravilha, bora lá conversar sobre eles. Então, ali você pode utilizar o gerânio, o hortelã, e aí eu vou falar de dois óleos que podem ajudar bastante. Um é o gerânio, muito recomendado para mulheres, né? Se você, por um acaso, é mulher e já ouviu falar de aromaterapia, você já deve ter ouvido falar do gerânio. Eu vou sentir o aroma dele aqui. É uma pena que ele não passe pela live, né? É uma pena que eu não consigo colocar o vidrinho aqui para vocês sentirem o aroma, quem sabe, né? Mais para frente, quando a tecnologia evoluir mais, eu adoraria isso, porque eu poderia estar falando do óleo e você sentindo o cheiro, mas não dá agora, né? Então o gerânio, ele é um óleo também associado a Marte, né? Ele tem uma energia bem marciana e ele é muito ligado a equilíbrio também, né? Ele equilibra nossos hormônios, ele equilibra o nosso emocional, mas é um equilíbrio que faz a gente ter atividade, né? A gente ser ativo. Então, o gerânio pode ser um óleo muito legal para você utilizar, né? Também traz aquela calma, aquela tranquilidade. Novamente, para trabalhar com questões menstruais, tudo isso o gerânio ajuda muito. E para quem quer uma energia mais amorosa do Marte em Libra, eu diria que o óleo de rosa. Esse é um óleo que é um pouco mais complicado de se ter, porque ele tem um valor maior, né? Eu passei ele um pouquinho aqui na testa, né? Tava com energia do óleo de rosa, agora eu vou passar um pouquinho aqui no Vishuddha, no nosso chakra laríngeo. Novamente é uma pena que não dá para sentir o cheiro do óleo de rosa pela live, né? E esse óleo ele ajuda a gente a trabalhar a amorosidade. Eu vou passar ele aqui, ó. A Bárbara falando, amo gerânio, sempre ajuda com tristeza. Maravilha. Inclusive é aquela coisa, né? Quem não tiver como ter o rosa, né? E por que eu acho legal você vir trabalhar comigo na do Terra? Porque você sem dúvida terá, né? Você vai ter condição de ter todos os óleos. Mas pode usar o gerânio ele é muito mais acessível, né? Então quem não puder ter o rosa, tem o gerânio. Vale lembrar, né, que tem que tomar cuidado para não ter óleo adulterado. Você pode encontrar óleo de rosa no mercado que seja barato, mas ele não vai ser natural, né? Ele vai ser sintético, aquela coisa toda. Então são algumas indicações que a gente pode ter para esse período. Mas fica a dica aí, ó, se você tiver alguma coisa que você queira saber, pode ir lá no meu Instagram perguntar, quiser alguma outra dica de óleo, de cristal, manda ver. Porque às vezes, para o seu momento, pode ser que um outro cristal, um outro óleo possam ajudar mais, né? Mas é interessante conhecer o seu momento, o que você está passando. Pessoal, é isso. Então temos aqui ó, quase 50 minutos. Essa live até durou mais do que eu imaginei. Gratidão aí quem participou. Está garantida a nossa live do Marte em Libra. À noite estarei ao vivo no curso de astrologia. Quem tiver no curso, a gente vai se ver aí à noite. E amanhã estou de volta aqui no Astral do Dia para falar sobre tudo o que está acontecendo no céu. Se você assistiu essa live, depois da gravação, deixe o seu like que é importante e deixe o seu comentário para eu saber que você assistiu. Eu vou ver o seu rostinho aqui e a gente vai estar conectado. Muita gratidão, Namastê, Harion, um beijão, uma ótima temporada de Marte em Libra para todos nós. Tchau, tchau.